pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A partir deste vídeo, nós vamos estudar as normas da corregedoria. São normas previstas no edital do concurso, não todos os artigos, mas uma série de artigos dessas normas da corregedoria, que são normas que foram feitas para orientar os próprios servidores do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, a executarem as suas funções. Nós vamos ver algumas regras, então, envolvendo o trabalho que vocês, que vão passar nesse concurso, terão quando estiverem desempenhando o cargo no Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gustavo Fregapani. Trabalho em conteúdos de direito e legislação específica há mais de 10 anos para concursos públicos e também, claro, sou concursado. Eu comecei, assim como vocês, buscando um espaço no serviço público, passei em concursos de nível médio, me formei em direito, depois concursos também de nível superior e então, após comecei a dar aulas, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, vou trazer para vocês esse conteúdo de uma forma bem simples, bem objetiva e sem enrolação. Se você que está me assistindo nunca entrou num fórum, num tribunal, não tem problema nenhum. Se você que está me assistindo não é estudante nem formado em direito, não tem problema nenhum. Porque eu vou explicar para vocês o funcionamento dessas normas e do trabalho que vocês vão desempenhar, sem exigir de vocês nenhum conhecimento prévio. E vou tentar fazer isso da forma mais simples e clara possível, evitando o que eu chamo de juridiquês, que são esses termos jurídicos que dificultam a compreensão para quem não tem essa formação. Então, pessoal, nós vamos ver aqui as normas de funcionamento do Poder Judiciário. Nós começamos com o artigo 5º, que traz a função correcional. Uma informação importante, eu vou mostrar para vocês aqui, ao longo das videoaulas, os artigos das normas, com alguns mapas mentais e alguns quadros que eu elaborei para ajudar na memorização, e no final a gente tem um simulado que eu preparei para vocês, um simulado para que vocês possam tentar resolver por conta própria as questões, e depois também a gente tem a correção em vídeo desse simulado, eu vou corrigir cada uma das questões. O nosso primeiro assunto é a função correcional. Para aí, função correcional, já ouviu falar nessa palavra? De onde é que vem essa palavra correcional? Vem de corregedoria. Mas o que é isso? O Poder Judiciário, não só no estado de São Paulo, em todos os órgãos judiciários do Brasil, em todos os estados, existe em cada tribunal uma corregedoria, que é um órgão do próprio tribunal que fiscaliza a atuação dos servidores, dos juízes, dando orientações de como melhorar, de como prestar um serviço. E uniformizando, fazendo com que em todo o estado o serviço seja prestado da mesma forma. É por isso que existe essa norma da corregedoria. Porque são normas que todos os órgãos judiciários aqui do estado de São Paulo vão observar. A função correcional, então, é a função de corregedoria. É a função que a corregedoria executa. Essa função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Quando a gente fala em primeira instância, a gente está falando nos juízes de primeiro grau. É que é o seguinte, pessoal, na organização do Poder Judiciário, em primeiro grau, nós temos um juiz. Quando a gente ingressa com um processo, uma ação judicial, quem é que vai decidir o nosso processo? Num primeiro momento, é um juiz de primeiro grau que vai proferir uma sentença. Essa é a regra geral. E isso a gente chama de primeira instância. Se eu não concordo com a sentença que o juiz proferiu, eu posso questioná-la, eu posso recorrer. E quando eu faço um recurso, geralmente eu vou levar esse processo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a segunda instância. Então, quando o artigo 5º fala que é para a primeira instância, ele está dizendo que essas regras que nós vamos estudar aqui são direcionadas
aos fóruns onde estão os juízes de primeiro grau e servidores do Poder Judiciário. Então, a primeira informação é isso. A função correcional é uma função para orientar, reorganizar e fiscalizar os órgãos e serviços de primeira instância, de primeiro grau, onde atuam os juízes de primeiro grau. Também é a fiscalização da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária do Estado é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. É a Polícia Judiciária, porque com base no inquérito policial que é feito pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil, que vão ser promovidas ações penais depois. Também, dentro dessa função de corregedoria, essa função correcional, ela abrange também os estabelecimentos prisionais, presídios e penitenciárias. E também, dentro da função correcional, estão os demais estabelecimentos que, por lei, são atribuídos, são responsabilidade do Poder Judiciário. Então, essa função de corregedoria, essas normas da corregedoria, vão regulamentar e normatizar essa função correcional que é exercida desta forma e com essa abrangência. E aqui nós já temos, então, uma possível pegadinha na prova. A banca pode trocar primeira instância ou primeiro grau por segundo grau. E aí estaria errado, porque a gente sabe que a função correcional é dirigida para a primeira instância, onde atuam juízes de primeiro grau. Bom, o parágrafo 1º deste artigo prevê que no desempenho dessa função correcional podem ser editadas ordens de serviços e demais atos de orientação e disciplina. E isso justamente para orientar como atuar. Corrigidos erros e sancionadas, punidas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apuração civil e criminal. Então, está dizendo o parágrafo 1º que nesse trabalho que é feito de correção, ao fiscalizar o serviço, quando vê que tem alguma coisa errada que poderia ser melhor, pode ser expedida uma ordem de serviço ou um ato sugerindo como melhorar aquela situação. Também, se tiver um erro, deve ser corrigido o erro. E se tiver infração, vai ser apurada a infração, dando, claro, ampla defesa e contraditório para o infrator por meio de um processo administrativo disciplinar, que popularmente a gente chama de PAD, e concluído esse PAD, se for o caso, é aplicada a infração, aplicada a sanção, a penalidade ao servidor que cometeu a infração. Tudo isso sem prejuízo de apurações cíveis e criminais. O fato de um servidor ser punido por uma irregularidade administrativamente não livra ele, não libera ele de ser punido também na esfera civil, tendo que indenizar algum prejuízo causado, ou até na esfera criminal, podendo até responder a um processo crime e ser preso. O parágrafo 2º prevê que as ordens de serviço e demais atos que forem editados pelo juiz corregedor permanente devem ser encaminhados para a Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Então, quando o juiz corregedor permanente edita um ato orientando a melhorar alguma atividade, esse ato que ele editou deve ser encaminhado para a Corregedoria Geral da Justiça, que é o órgão que funciona junto ao Tribunal de Justiça na capital do estado, São Paulo, que vai fazer uma revisão hierárquica. A corregedoria vai acompanhar todos os atos administrativos editados por juiz corregedor, para verificar se realmente eles são adequados para melhorar ou resolver aquela situação. O parágrafo 3º prevê que consultas sobre aplicação ou interpretação destas normas de serviço são apreciadas pelo juiz corregedor permanente, que pode, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundamentada, submeter as decisões para a Corregedoria Geral de Justiça. Não entendi, professor, como assim? Quem interpreta as normas, essas normas da Corregedoria, quem interpreta como é que elas vão ser aplicadas e diz como devem ser aplicadas essa norma, é o juiz corregedor permanente. E se você estiver trabalhando lá no seu cartório e tiver uma dúvida, você pode encaminhar essa dúvida para o juiz corregedor permanente. O juiz corregedor permanente, ele pode encaminhar sua própria decisão para a corregedoria revisar.
Porque o juiz corregedor permanente está hierarquicamente abaixo da corregedoria. E quando ele editar um ato ou tomar uma decisão, essa decisão ou esse ato podem ser revistos por quem está acima na escala hierárquica, que é esse órgão chamado Corregedoria Geral de Justiça. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto que nós tínhamos, e agora nós vamos para o artigo 6º. Lembrando vocês que a gente pode se manter em contato também pelas redes sociais. Vocês podem mandar dúvidas para o meu e-mail, que é gustavofregapane@gmail.com. Também pelo Instagram, meu Instagram, @gustavofregapane. Tem também o canal no YouTube, o canal Gustavo Fregapane. E também a gente tem uma fanpage para quem ainda usa o Facebook, que é Professor Gustavo Fregapane. Em todos esses meios de comunicação, a gente pode se manter informado sobre o concurso, porque naturalmente informações sobre edital, sobre provas, dicas, tudo isso eu vou postar por esses canais também, para complementar, claro, tudo que a gente vai estudar aqui no curso. Bom, seguindo, no artigo 6º nós temos a função correcional. E essa função correcional, ela é exercida em caráter permanente e mediante correções ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Então, na verdade, aqui, eles apresentam 3 formas de exercer essa função correcional. Como é que são feitas essas inspeções? Bom, existe a correção ordinária, que é aquela normal, normalmente realizada. Existe a extraordinária e existe a visita correcional. Eu já resumi nesse quadrinho o que está nos próximos itens, explicando cada uma delas. Primeiro, o que é a correição ordinária? É a fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis da organização judiciária. É aquela correção que é normalmente realizada. Existe uma rotina de permanentemente, constantemente, fazer uma correição. Essa correição normal é a correição ordinária. No entanto, além da correção ordinária, podem ter outras correções. E aí nós temos as correções extras, as correções extraordinárias. Elas podem acontecer de uma forma excepcional, não é uma regra. Então não existe um cartório que diga, todo ano nós temos correção extraordinária. Não, porque ela não é uma regra. Isso é a correção ordinária. A extraordinária é uma exceção. Ela é uma situação excepcional, que pode ser realizada a qualquer momento, e atenção, sem prévio anúncio, e ela pode ser geral ou parcial. Numa correição extraordinária geral, vai abranger todo o serviço daquele cartório, daquela unidade. E quando for parcial, vai abranger só uma parte. Então, existe uma irregularidade acontecendo em alguns procedimentos, mas não em todos. Faz uma correção parcial, somente sobre aqueles procedimentos. Importante observar e não esquecer para a prova que a correição extraordinária ela pode ser surpresa. Ela não depende de prévio anúncio. Então, vocês vão estar lá numa boa trabalhando e não vão temer isso, porque quem trabalha direitinho não tem o que temer, quem não deve não teme, né? Vocês vão estar trabalhando numa boa e um dia vai chegar alguém e vai dizer, olha, estamos iniciando agora uma correção extraordinária. E eles vão, naquele mesmo momento, fazer uma inspeção sobre como os serviços estão sendo feitos. E além da correção ordinária e da extraordinária, existe também a visita correcional. O que é a visita correcional? É uma verificação da regularidade de funcionamento da unidade para sanear irregularidades que foram constatadas em correições ou para o exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Uma visita correcional é exatamente uma visita que eles vão até a unidade para verificar se está sendo resolvido aquilo que foi apurado nas correições, se aquelas irregularidades que se apurou em correições já estão sendo resolvidas. Então aqui nós temos no parágrafo 1º o conceito da correção ordinária, como eu coloquei no quadrinho. No parágrafo 2º da correção extraordinária, também está ali no quadro. E no parágrafo 3º da visita correcional. E como é que isso cai em prova? A banca vai trocar uma pela outra. Então você tem que memorizar bem o conceito de cada uma delas, porque na hora da prova, a banca pode chamar de correção extraordinária ordinária ou vice-versa, e aí vai estar errada a questão. Bom, quando são feitas correções e visitas, é feita uma ata.
dizendo tudo o que aconteceu naquela fiscalização, naquela correição. E essa ata é encaminhada lá para a Corregedoria Geral de Justiça, que é o órgão máximo de corregedoria, que tem sede lá na capital do estado, junto ao Tribunal de Justiça. Bom, e aí, como é que funciona? Tem prazo para encaminhar essas atas? Tem. E o prazo muda conforme o tipo de correição. Se for uma correição ordinária, aquela normal, habitualmente realizada, depois que ela é realizada, em no máximo 60 dias, a ata tem que chegar lá na corregedoria. E se for uma extraordinária ou se tratar de uma visita correcional, o prazo é de até 15 dias após realizada a inspeção. Vejam que o prazo é bem menor quando ela é essa situação excepcional. Bom, e a Corregedoria da Justiça vai implementar gradativamente a correição virtual, com vistas a controle permanente de atividades subordinadas à sua disciplina. Como assim, correição virtual? Pelo próprio sistema, porque cada vez mais os processos são informatizados. E vocês, tudo que vocês vão fazer no trabalho, vocês vão registrando no sistema. Pelo próprio sistema, a corregedoria vai conseguir fazer a correição virtual sobre várias atividades, mantendo esse trabalho de uma forma mais eficiente. Bom, o artigo 7º fala sobre a corregedoria permanente. A corregedoria permanente é exercida pelo juiz que a norma correcional cometer tal atribuição. E o Corregedor-Geral de Justiça, que é o chefe da corregedoria, com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior da Magistratura é um órgão formado por desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, pode, por motivo de interesse público ou conveniência, alterar a designação do corregedor permanente. Quer dizer, a norma designa quem vai ser o corregedor permanente em cada local. Qual juiz vai ser o corregedor permanente. Se o corregedor-geral achar que deve mudar essa pessoa, ele vai, com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura, fazer essa alteração. Ele pode alterar, mas para ele alterar, para o Corregedor-Geral da Justiça alterar o juiz que está na corregedoria permanente, tem que ter a aprovação do Conselho Superior da Magistratura. E se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalece o ano anterior. Como assim? Tinha um juiz que estava como corregedor permanente. Mudou o ano, não houve nenhuma mudança, nenhuma designação, ele que estava no passado continua sendo. Simplesmente isso, nada demais para destacar. O artigo 8º prevê que o juiz corregedor permanente vai efetuar uma vez por ano, de preferência, não é obrigatoriamente, cuidado, isso é uma pegadinha que cai muito em prova, de preferência no mês de dezembro, a correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua atuação, à sua fiscalização correcional, lavrando-se o termo no livro próprio. Então, o juiz corregedor permanente, uma vez por ano, ele deve fazer a correção ordinária em todas as serventias. Essa correção ordinária tem algumas características que eu já resumi aqui nesse quadrinho. Ela é realizada pelo juiz corregedor permanente, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro. É publicado um edital pelo menos 15 dias antes, diferentemente da extraordinária, porque a extraordinária não precisa avisar antes, lembra? A ordinária tem que avisar 15 dias antes. E é comunicado à OAB, a Ordem dos Advogados, que também pode acompanhar a correição. Bom, e aí o juiz permanente vai seguir um termo padrão de correição que é disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Para todos os juízes e corregedores permanentes, existe esse formulário, esse modelo próprio da corregedoria. Bom, o artigo 9º prevê que em até 30 dias, depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz faz a visita correicional às unidades sob a sua corregedoria, para constatar a regularidade dos serviços. Então, quando o juiz assume a corregedoria permanente, definitivamente, dentro de 30 dias ele vai visitar as unidades que estão sob a fiscalização dele, fazendo aquela visita correcional que a gente comentou antes. Essa visita correcional independe de edital, diferentemente da correção ordinária, que tem que ter edital avisando antes. A visita não precisa avisar antes. Não precisa de edital, nem nenhuma outra providência. E nela se lança termo no livro de visitas e correições,
constando também as determinações que forem feitas. Por exemplo, o juiz chegou no cartório, viu que tinha uma coisa sendo feita errada, ele já determina, olha, isso deve ser feito desta forma. Já coloca isso registrado também. E se o juiz assume a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição ordinária prescinde, não precisa, dispensa a visita correcional. Claro, porque olha só, quando ele pega a função de juiz corregedor permanente, dentro de 30 dias ele tem que fazer a visita correcional. Só que se ele assume em novembro, em dezembro ele já vai fazer a correção ordinária. Aí prescinde, ou seja, não precisa fazer a visita correcional nesse caso. O escrivão vai auxiliar o juiz corregedor permanente nessas diligências correcionais, sendo facultada, sendo possível, a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Como assim? O juiz pode nomear um dos outros servidores para fazer essa função de escrivão. Mas isso é possível, não é obrigatório, é uma faculdade. E o artigo 11 nos traz que durante a execução desses serviços correcionais, todos os funcionários da unidade devem ficar à disposição do corregedor-geral, dos juízes assessores da corregedoria ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou até mesmo força policial. Então, sempre que vai ser verificada uma irregularidade em algum setor, em algum cartório, em alguma vara do Poder Judiciário, todos os servidores desse local ficam à disposição para atender e auxiliar a corregedoria nessa função, sem prejuízo da corregedoria levar outras pessoas para lhe auxiliarem, inclusive força policial. Casos mais graves, casos envolvendo os crimes, pode até ser levado à Polícia Civil, por exemplo, para uma investigação. E depois nós temos o artigo 12, que prevê que os livros e classificadores obrigatórios que estão nestas normas, a gente vai ver alguns deles, são submetidos para o juiz corregedor permanente para visto nas correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que por ele forem requisitados. Existem livros com registros permanentes. E quando o corregedor chega lá para fazer a correição, ele vai olhar e vistar todos esses livros. E sempre que ele requisitar também vão disponibilizar para ele. Em caso de registros controlados exclusivamente via eletrônica, o que é cada vez mais comum, registros em sistema, os relatórios de pendências gerados vão ser vistados pelo juiz. O próprio sistema vai verificar pendências, coisas que devem ser resolvidas. E aí sai um relatório com essas pendências e o juiz também, que está fazendo a correção, vai vistar, dando o ok que viu e soube daquilo. Porque, claro, com aquele relatório, com as pendências, ele vai orientar também o lugar, como resolvê-las e talvez até fixar prazos, se necessário, se for o caso. Bom, sobre os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas que estejam sujeitos à atividade correcional dos juízos, olha só que interessante, eles são visitados uma vez por mês. Muita chance disso cair em prova. E aí a banca vai tentar te enganar, dizendo que é uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por semana. E aí você tem que lembrar, a correição em estabelecimento prisional deve ter a visita uma vez por mês. Quem realiza a visita é o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem for delegada essa atribuição. E quem é que pode delegar? O corregedor-geral da Justiça. A inspeção mensal, claro, é uma vez por mês, então a gente pode chamar de inspeção mensal, é registrada em termo sucinto. Um termo sucinto é um termo resumido, pequeno, curto, direto, no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo também do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E após sua lavratura, uma cópia é encaminhada para a autoridade administrativa da unidade prisional para ser feito o arquivamento em livro de folhas soltas. Ressalvado, exceto quando o afastamento é deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à corregedoria, o juiz corregedor permanente vai realizar pessoalmente as visitas mensais, sendo vedada, proibida a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período, claro, inferior a 30 dias. Então, sempre que
Sempre que isso ocorre por este prazo, esta vai ser a regra. Por prazo menor, não. E a sistemática não desobriga a visita mensal das cadeias públicas, que é responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execução criminais, que são juízes que acompanham o cumprimento das penas dos condenados, como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Muito bem, o nosso próximo assunto envolve apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos, um assunto que eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.